o neném nasceu e ele, até esse momento, eu entrei em contato com ele, a justiça, o conselho tutelar da defensoria pública, ele mudou de contato e até agora não quis registrar a criança, né? Crente ligado, agora fiel, que foi abandonada pelo pastor da onça, veio a público e revelou muitos detalhes. Só para relembrar aqui para quem está caindo de paraquedas no vídeo. Tem um que se diz pastor que viralizou quando foi no monte, gravando uma mensagem, aparece uma onça atrás dele, e isso fez com que ele ficasse um pouco conhecido. Tão conhecido que agora apareceu uma moça do círculo de oração grávida, então agora ela comenta mais detalhes, se liga aí. Sai da frente, Satanás! Olha, muitos que passam por aqui em nossos vídeos não são inscritos ainda, então te convido a se inscrever e ativar o sininho para todas as notificações e também compartilhar. Agora quero compartilhar com você uma forma de fazer uma renda extra usando seu celular, um trabalho honesto e seguro. Estamos deixando para você um mini curso com algumas videoaulas que vai te direcionar para ganhos expressivos na internet. Basta clicar no link do comentário fixado. A paz do Senhor. Sou eu que sou a Liliane, eu que tenho um bebê, o menino, o Ezequiel, um filho com o pastor Paulo Henrique. Aí eu queria falar sobre o que aconteceu, né? Eu conheci ele pelo Facebook e, tipo assim, aconteceu umas coisas que eu errei com Deus, né? Falhei. Depois aconteceu eu engravidar do neném, né? E aí, desde que eu engravidei desse neném, ele não quis reconhecer o bebê. E quando ele foi embora, eu tava grávida mais ou menos de um mês por aí, que eu fiquei meio enferma de cama. E aí depois eu tinha falado até com ele, mas ele falava que ia orar pro neném não nascer. E orei a Deus e Deus falou que tinha obra na vida do neném, o neném nasceu. Só que ele tinha ido embora. E aí quando ele foi embora, ele queria voltar, mas aí eu cheguei e falei com ele que tinha que vender as cadeiras, que eu não queria mais igreja na casa, e isso aí aconteceu. E também eu quero dizer que o neném nasceu e ele, até esse momento, eu entrei em contato com ele, a justiça, o conselho tutelar da defensoria pública, ele mudou de contato. E até agora eu não quis registrar a criança, né? Aí tá aí, eu vou correr atrás, né? Porque eu peguei um papel, né, na defensoria, me deram esse papel para, se eu quisesse fazer o exame de DNA, eu teria o direito, né, de fazer o exame de DNA. Então, eu tô pronta, né, para fazer o exame de DNA, para mostrar para todos, né, que eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade, que o bebê é dele, entendeu? O Ezequiel é filho dele, por mais que ele esteja mentindo, entendeu? Eu tive minhas falhas, sim, eu reconheci minhas falhas, meus erros, entendeu? Eu sou uma pessoa sincera com Deus, entendeu? E então eu quero falar aqui da verdade, porque a verdade prevalece e nada fica oculto diante dos olhos de Deus, nada fica escondido. Um dia a verdade chegará à tona. Então estamos aí, entendeu? E se o pastor querer falar comigo para fazer live, alguma coisa, pode me chamar, querer, né? Porque agora eu tô sem celular, mas qualquer coisa pode falar, entendeu? Para minha prima aqui, que a gente estará entrando em contato, eu estarei conversando mais e vou dar entrada, né, na justiça, na defensoria, com exame de DNA, para provar que a criança é filho dele e a criança tá precisando de ajuda, porque eu sofri muito ultimamente. Eu não tive só porque tinha Jesus e as pessoas que estavam me ajudando, como minha prima Rosilane e outras irmãs da igreja adventista, doaram roupa, alimentos aqui na Bahia. É isso que eu quero dizer. E é isso aí, uma boa noite e obrigado por tudo. Deus abençoe. Quem está falando aqui é Liliane. Eu quero dizer que, né, eu sou daqui da Bahia, aí olha o que aconteceu.
Foi bem assim, que eu conheci ele pelo Facebook. É, e aí a gente começou a conversar, né? E daí ele mandou mensagem pra mim, né? Eu mandei pra ele, ele mandou mensagem pra mim, né? Aí eu vi os vídeos dele, né? Ele lá pregando, né? Orando as pessoas. Aí eu achei interessante, né? Eu falei assim, é um grande homem de Deus, né? Aí, pelo ver aqueles vídeos, a gente começou a conversar. Aí ele começou a falar, né? Que tava orando a Deus e que Deus tinha uma obra para ele fazer aqui na Bahia, né? E que ele viria para Bahia, né? Que aí ele orou a Deus e que Deus iria trazer ele para Bahia. Aí ele veio para Bahia, a gente marcou certinho. Eu conheci ele pelo Facebook, depois passei meu zap para ele e a gente conversou direitinho. Eu fui para rodoviária, né? Esperar ele. E aí aconteceu que ele veio para Bahia. E ainda tinha falado com ele, né? Que eu mostrei a casa para ele. E Deus tinha um propósito também. Assim, na minha vida, eu pensava assim de abrir uma igreja, um ministério, né? Que meu sonho era fazer missões, né? Que eu amo a obra de Deus como missões. E aí eu tinha aquele foco, aquela coisa na mente de uma igreja, né? Aí a casa era grande, né? Eu já tava pensando. Mas depois que eu conheci ele, eu cheguei e falei com ele, mostrei a casa pelo vídeo, eu gravei um vídeo, mostrei a casa toda. Ele falou assim, ô varoa, aí dá para abrir um ministério, não sei o que lá, a gente foi conversando. Aí ele pegou e veio, né? Ele veio, aí eu esperei ele na rodoviária. Aí na rodoviária ele veio para casa, né? Aí a gente foi junto, né? A gente já começou uns dias a evangelizar na rua. Ele começou a orar em propósito, né? E comprou umas cadeiras, né? Mais ou menos foi as 10 cadeiras, mais ou menos, para poder recomeçar, né? E orou em prol a obra, né? E pegou e colocou a placa, né, do ministério dele, né, que é a placa, né, da igreja, do ministério. Tava dando tudo certo, né? Por enquanto, graças a Deus, tava dando tudo certo. Tava indo uns irmãos, umas irmãs, e ainda Deus estava até trabalhando, né? Infelizmente tava dando tudo certo. Mas depois a gente começou a ir para as ruas também evangelizar, pregar essas coisas assim, eu junto com ele. Depois a gente conheceu uma irmã que estava congregando na igreja, que ele foi orar essa irmã ali, que ele fez o casamento dela com João. E aí então, né, glória a Deus, aleluia, tava dando tudo certo. Mas aí depois do nada, eu tava passando por muita luta, porque eu tive um casamento que eu tive esse casamento ao qual eu tive escape, que deu no livramento, ao qual eu iria morrer, né? Que foi um laço do inimigo, e Deus tirou o homem da minha vida. Então eu sofri muito, eu ainda não estava bem por cento assim, firme para assim, não. Eu acabei assim tendo recaída, e aí fui, não só uma vez, 2 vezes, 3 vezes mais ou menos. Acabou eu ficando com ele 1 vez, 2, mas jamais eu ia obrigar ninguém a ficar comigo. Ele também quis ficar, entendeu? E aí aconteceu que mais ou menos depois que a gente foi para Salvador evangelizar, a gente teve em Salvador. Quando eu veio de Salvador, eu acabei engravidando do neném, do Ezequiel. E aí eu fiquei grávida. Aí quando eu contei para ele, ele falou que não queria a criança. E eu orei, Deus mostrou a criança. Ele falou que não queria, que não era de Deus, que o bebê não era promessa de Deus, que tinha que orar para Deus recolher o bebê. Eu ainda orei, Deus falou que
não iria recolher, que o bebê era promessa, que o bebê era um profeta e que ia nascer a criança, que o bebê era ungido. Só que eu não sabia que era menino ou menina, eu acharia que era uma menina. E aí, glória a Deus, aleluia, foi quando aconteceu que eu fui ficando enferma por causa da gravidez. Ele começou a me bater, ele me bateu uma vez, da segunda, da terceira vez, e eu vi que eu tava falha, errada. Eu fui lá, orei. Na hora que ele pegou e me bateu, que ele me engarguelou da terceira vez, eu vi eu morrer, entendeu? Porque ele me sufocou. E aí, olha o que aconteceu. Eu orei espírito, Deus me ouviu e deu livramento. Foi quando ele ficou bem bravo, ainda tipo assim, parece que manifestou, regalou um par de zóio. Foi uma coisa muito feia assim que eu vi, sabe? Que eu vi que não era ele. E aí aconteceu que ele falou que eu estava destruindo a vida dele. E bem antes eu tinha falado para ele que a gente tinha que se consertar com Deus. Mas depois vinha as crises e eu falava, eu não quero não, também não. Que eu me sentia triste, tipo assim, uma opressão, uma depressão. Aí eu passei por isso tudo, mas eu cheguei e falei para ele, depois que ele me engarguelou, aconteceu isso tudo, eu vi eu morrer, e eu fui sufocada, eu falei, de hoje em diante, eu orei espírito, pedi perdão a Deus, falei de hoje em diante, eu falei para ele que era para ele ir embora, ele não quis ir embora, mas aí aconteceu que ele arrumou as coisas e foi embora, porque eu falei para ele que ele teria que ir embora, e ele arrumou as coisas e foi embora. E assim mesmo eu fiquei muito chorando, eu achava que não queria que ele fosse, mas chegou o ponto dele ir, entendeu? Porque eu vi também que eu estava errada naquilo, eu pedi muito perdão a Deus, eu reconheci meus erros, fui orar. Aí eu acabei passando por crises de depressão, tristeza e fiquei sozinha, tipo assim, uma solidão, passando luta, sofrendo muito. E de saber que ele foi embora e eu fiquei grávida. Só que aí eu entrei em contato com ele viajou e falou assim, que quem ia cuidar de mim era a vizinha, uma vizinha que chama Maria. E é que aconteceu que minha barriga foi crescendo, entendeu? Passei luta só. E ali a vizinha me dava alimento. E ali eu fui passando crises, sofrendo ali. Peguei e saí da casa, entendeu? Porque quando ele foi embora, eu tive que falar com ele para vender as cadeiras, que ele não queria que vendesse. E acabou que ele queria voltar. Vendeu as cadeiras da igreja, entendeu? Era 10 cadeiras. Aí veio uma mulher que é crente, uma missionária. Dizia ser missionária, ela e o esposo veio buscar essas cadeiras, ele vendeu baratinho. Eu falei pelo celular, venha buscar as cadeiras, que eu não quero mais igreja aqui. E ainda ela veio com as revelações dizendo que eu fui vítima de bruxaria, e que tinha um demônio que queria me matar, e que eu tinha que ter uma pessoa do meu lado, que Deus preparou uma pessoa para mim. Eu falei, mas não, ainda eu sei que eu estou errada e eu estou em pecado e Deus não vai querer isso. E o que Deus tinha falado que um dia Deus ia dar uma pessoa para mim quando meu esposo fosse recolhido, no tempo de Deus que eu iria ficar viúva. Se foi de Deus, como eu sei que é de Deus essa revelação, que eu tive uma revelação que ele seria recolhido, e aí aconteceu isso tudo. Aí eu cheguei e falei, não, isso não é de Deus não. Deus não se agrada não, pode levar essas cadeiras, e eu não quero ouvir essas revelações não, que eu sei que não é de Deus. E aconteceu que minha barriga cresceu, eu mudei da cidade, vim para minha cidade, para cá, para Itagi, e eu passei um processo difícil, porque eu tive ajuda de pessoas de igreja, para arrecadar alimento, para me dar. Muitas pessoas arrecadou alimento, as meninas da igreja da Adventista, que é até amiga da minha prima, juntaram minha prima, que também a Rosilane me ajudou. Foi roupas para o bebê, arrecadaram muitas roupas, graças a Deus, glória a Deus. Deus preparou, usou eles muito para me ajudar. E eu passando um momento difícil, eu passei um momento que tinha dias que eu não achava um grão de arroz para comer. Eu chorava de joelhos, entendeu? Eu chorava ali na cozinha, chegava, botava meus joelhos e falava para Deus, Deus me ajuda, Pai, envia providência. Quantas vezes eu chorei, o Senhor viu eu chorando. Então
Aí meu neném nasceu, entendeu? Porque o meu neném nasceu até que a enfermeira falou um peso, assim, um peso baixo, entendeu? E até as roupas engolia a criança, assim, as roupas ficavam muito grandes, porque ele nasceu com peso baixo e ultimamente eu creio que ele nasceu bem pequeno o bebê, né? E as roupas ficavam bem grandonas no neném, né? Mas graças a Deus, glória a Deus, a gente venceu com a ajuda das irmãs, das pessoas, do pessoal, muitas pessoas doando, fazendo visita, cuidando de mim. E é assim que não estou falando. E ter nessas horas difíceis, até minha família afastou de mim. A única pessoa da minha família que não afastou de mim foi minha prima Roslane, mas o resto eu fiquei sozinha. Só eu e Deus e as meninas da igreja da Adventista e minha prima, porque foi as únicas pessoas que esteve do meu lado. E ele nega que a criança não é filha, não é filho dele, entendeu? Eu tive as profecias também que quando eu fiz o ultrassom não deu para ver que era uma mulher, estava sentado o neném. Antes de nascer eu tive duas revelações, revelação profecia, não sei, profecia que o neném seria um pastor e um profeta. Eu vi da boca do pastor José Ude, que ele orou por mim da chamada de vídeo e falou: você, minha irmã, tem no ventre um profeta, um pastor e profeta. E do irmão também, que estava na rodoviária, no dia que eu viajei até São Paulo, que ele falou que Deus tinha um amor especial para a criança, que a criança seria um pastor, que era para me ter muito cuidado com minha alimentação, que eu tinha passado por uma difícil, também eu tive tontura e quase, tipo assim, tontura que eu passei mal. Isso tudo foi verdade, a revelação. E quando o meu bebê nasceu um menino muito bonito, se chama Ezequiel, e é o que eu tô falando aí, a verdade, entendeu? Porque o Ezequiel é filho dele, entendeu? E tá nos planos do Senhor. E é aí o que eu tô falando, é a pura verdade. E eu entrei em contato com ele, o conselho, a justiça, fez de tudo aqui, mas ele que falou, me xingou de doente da cabeça, um bocado de coisa, que eu cheguei a passar a luta, ficar chorando, tipo opressiva, bem depressiva mesmo, passando um momento difícil, crise de depressão triste mesmo. Porque só as palavras que ele tem falado comigo, juntou ele e outro amigo dele lá, o Murilo, me xingando lá, usado pelo inimigo. E eu fiquei muito entristecida, porque ele começou a dizer que o menino não era filho dele, que na língua dele que era filho de outro. E infelizmente o menino é filho dele, porque em algum momento eu nunca tive caso com outro, a não ser com ele mesmo. Então eu quero falar aqui a verdade. Infelizmente nessa parte aí, eu falo a verdade, eu reconheço meus erros e que ele é um falso profeta, porque isso aí ele mentiu, que o Ezequiel não era filho dele, mas o Ezequiel é filho dele sim, e eu reconheço, e eu tô pronta para fazer o exame de DNA, entendeu? Eu já tô recorrendo aqui na justiça, na defensoria pública, recebi um papel, e eu tenho todos os meus direitos, e eu vou recorrer, e eu vou mostrar para todo mundo ver que o menino é filho dele. É isso aí, é o que eu tô falando, é a pura verdade. Glória a Deus, Deus abençoe aí todos. Agora, crente ligado, dobre a sua atenção para isso aqui. Me conta uma coisa, você conhece a Shopee, Magalu e a Amazon? Sabia que estes sites e muitos outros pagam de 100 a 200 reais por dia para você trabalhar de casa apenas com o seu celular? É isso mesmo. O meu irmão Tiago Gomes descobriu como trabalhar com esses e muitos outros sites de maneira honesta e segura. Para você ter ideia, ele tem feito mais de 15 mil reais por mês só com esses sites. E além disso, também tem ajudado centenas de pessoas a mudarem de vida com essa forma de trabalho online. Esses são os resultados de algumas das pessoas que ele já ajudou.
Então, pensando em ajudar vocês também, eu falei com o irmão Tiago e perguntei se ele podia direcionar vocês a também começarem a fazer uma renda extra o mais rápido possível usando apenas o celular da sua casa. E ele me disse que consegue te dar uma explicação gratuita de como funciona tudo. Para você receber essa explicação gratuita, é só chamar o irmão Tiago no WhatsApp, que ele vai te responder e enviar todas as informações para você. O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só clicar que vai abrir direto uma conversa com ele no WhatsApp. Pode chamar agora que ele tá online respondendo todo mundo. Sério, gente, aproveita essa oportunidade porque é resposta de Deus para a sua vida financeira. Então corre lá e não deixe essa oportunidade passar.